Olá, olá! Neste vídeo apresentarei a falácia do apelo à ignorância. E para começar, introduzo a definição proposta por Solanas de que a falácia é um argumento não racional ou racionalmente não convincente, ou seja, ainda pode ser válido, ainda que possa ser válido, contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação. Essa definição foi proposta no livro Las Trampas de Circe, que é Os Enganos de Circe, na tradução em português. Além da definição de falácia, também sigo a metodologia proposta por Solanas, que é dividida em 2 passos. O primeiro, identificar o critério da boa argumentação que foi violado, e entre os critérios possíveis da boa argumentação estão a clareza, relevância e suficiência. E o segundo passo é identificar a causa específica ou o núcleo do erro que gerou a falácia. Eu realmente repito isso porque eu acho que é importante. Eu sei que tem gente que está a acompanhar os vídeos, é um pouco chato para quem está realmente a acompanhar, mas para quem não está é importante porque é uma questão de contextualização mesmo, ok? Também temos aqui a tabela da proposta, tabela de classificação proposta por Solanas. Aqui eu fiz um print direto do livro e introduzi aqui na imagem. Entretanto, para objetivo de explicação, eu adaptei a tabela para o português e disponibilizei no meu blog, e o link para o blog tá nas informações do vídeo, ok? Então, a falácia do apelo à ignorância, ela viola o critério da suficiência. O núcleo do erro dela é a ignorância epistêmica. Então, apelar a essa ignorância como um critério de insuficiência para justificar uma conclusão, ok? Bem, então, uma definição simples para essa falácia é que a falácia do apelo à ignorância consiste em concluir que uma proposição é verdadeira ou falsa com base apenas na ausência de prova em contrário. Ou seja, ela confunde a ausência de evidência com a evidência de ausência. Então, para retomar, o critério que ela viola é o critério da suficiência, e ela utiliza a ausência de prova como algo que não constitui uma razão suficiente para aceitar a verdade ou a falsidade de uma proposição. O núcleo do erro dela está justamente nessa ausência de prova, né? E a ausência de prova é o apelo à ignorância, a ignorância epistêmica no sentido de prova para essa justificação desse conhecimento. Tá? Um conhecimento específico que está a ser alegado dentro do argumento. Bem, confundir a ausência de evidência com evidência de ausência. O núcleo do erro reside no fato de que a ausência de provas a favor de uma proposição não constitui ou é razão suficiente para uma boa justificação. E essa falácia acontece quando alguém usa a falta de provas contra uma ideia como se fosse uma prova a favor da ideia contrária. E já que estamos a falar em confundir a ausência de evidência com evidência de ausência, convém especificar, né, o que é a evidência. E a evidência é tudo aquilo que apoia ou justifica uma afirmação com base em dados observáveis, verificáveis e racionais. É aquilo que nos permite dizer que algo é verdadeiro, provável ou digno de crença, e não apenas uma suposição. E em filosofia e ciência, uma ideia só é considerada razoável quando há evidência empírica, verificação intersubjetiva ou justificação racional suficiente que a apoie. Para quem não sabe o que é uma verificação intersubjetiva, subjetiva tem a ver com a subjetividade dos indivíduos, então intersubjetiva é quando, vamos supor que eu falo, está a ver que a grama é verde? Outra pessoa diz, sim, estou a ver. Então, fizemos uma verificação intersubjetiva, ok? Por isso, a falta de evidência não é o mesmo que a evidência da falta, ou seja, não podemos afirmar que algo é falso só porque ainda não temos prova dele, certo? Então, encerramos essa definição do que é, essa descrição do que é evidência, e passamos então para a forma da falácia do apelo à ignorância. Não há provas de que P seja verdadeiro, logo
P é falso. Ok? Então, perceba que aqui essa ignorância epistêmica está no não conhecimento de eu conseguir justificar isso que está a ser relevado. Então, eu coloco o contrário, nesse sentido de falso e verdadeiro. Tanto que a forma inversa seria: não há provas de que P seja falso, logo P é verdadeiro. Bem, quando não é falaz apelar à ignorância? Solanas propõe dois contextos. O primeiro é o contexto jurídico, onde a presunção de inocência não é uma falácia de apelo à ignorância, porque ela não está a afirmar, né, a inocência de uma pessoa que é acusada, mas sim que essa pessoa que está a ser acusada, ela deve ser considerada inocente até que se prove o contrário. Trata-se, portanto, de uma regra processual e não de um argumento, ok? O segundo contexto é o contexto normativo. Né, em certos contextos normativos do uso da linguagem, acordou-se previamente que a ausência de resposta equivale a consentimento. Então, nesses casos, não se está inferindo uma verdade factual, mas aplicando uma regra convencional, ok? Vamos para exemplos. O primeiro exemplo é: se não mostram as provas do aquecimento global, é porque ele não existe. Então, temos as duas partes do argumento. Né? Não mostrar as provas do aquecimento global é porque ele não existe. Não há provas de que o P, e aqui P no caso é o aquecimento global, seja verdadeiro. Logo, o aquecimento global é falso. É um argumento falacioso. Bem, além de ser um argumento falacioso, vamos supor, apenas por hipótese, que essa primeira afirmação, não há provas de que o aquecimento global seja verdadeiro, ela é falsa, ok? Porque há provas de que o aquecimento global seja verdadeiro. Então, suponhamos, apenas por hipótese, que não haja provas que o aquecimento global seja verdadeiro. Mesmo assim, se a premissa fosse verdadeira, o argumento continuaria falacioso. Por quê? Porque a forma como ele está construído é falaz, certo? O argumento é falacioso. É uma falácia, o argumento é falaz. Porque a forma de construção está equivocada, ok? Não é porque algo não se mostra essa prova que não existe, entendeu? Poderia não ter ainda, não conhecer-se ainda as provas do aquecimento global, mas ele poderia existir mesmo diante dessa ignorância epistêmica, ok? O que não é o caso desse exemplo. O outro exemplo é: se não há provas de que as vacinas sejam 100% seguras, então devem ser perigosas. Se não há provas de que as vacinas sejam 100% seguras, então devem ser perigosas. A falácia está em supor que a ausência da certeza de que é a segurança das vacinas, implica a certeza do outro, a periculosidade das vacinas. Suponhamos, de novo, apenas por hipótese, que não haja provas de que sejam seguras, porque há, ok? Assim mesmo, se a premissa fosse verdadeira, o argumento continuaria falacioso, ok? Esses dois argumentos, tanto esse das vacinas como do aquecimento global, são argumentos típicos, muito comum de serem usados em discurso de misinformation. Nem de misinformation, de disinformation mesmo, que é quando é a difusão de informação falsa com a intenção de divulgação de informação falsa, ok? O último exemplo que eu quero apresentar é: se aquele país não mostra que não tem armas nucleares, é porque ele deve ter. E também encaixa-se no modo falacioso. Não há provas de que aquele país não tenha armas nucleares. Logo, aquele país tem armas nucleares, né? Há uma verdade em que ele tenha as armas nucleares, ok?
Como refutar, então, a falácia de apelo à ignorância? Veja que ela é uma falácia um pouco mais complexa, certo? Porque às vezes dá um nó na cabeça quando a gente ouve esses argumentos assim de desinformação. Parece que é um argumento muito e aqui que é o truque da falácia, né? Parece que ele está construído de uma forma válida, mas não está, certo? É justamente o truque ali retórico da falácia. Bem, como refutar então? O procedimento mais fundamental para refutar essa falácia é identificar a proposição em questão e argumentar que ela pode ser verdadeira ou falsa, mesmo que por agora não o saibamos. Essa falácia geralmente inclui dois movimentos incorretos, sendo um deles o trasladar ilegítimo da carga da prova. Vamos pegar isso. Ele faz uma inversão. Ele inverte e joga a carga da prova para o outro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar. Ó. Se não há provas de que as vacinas sejam 100% seguras, então há um perigo nas vacinas. Cabe a quem defende as vacinas provar que elas não são perigosas. Enquanto, na verdade, não. Quem está a acusar, o ônus da prova cabe sempre a quem está a acusar, né? Se já existe um consenso científico e já existe de que as vacinas são 100% seguras, então se alguém desconfia disso, cabe a essa pessoa provar que elas são perigosas, correto? Não é o que acontece nessa falácia. Joga-se o ônus da prova, né, a carga da prova, de uma forma ilegítima para essa desconfiança. Ela é uma falácia bem maliciosa, ok? Se o argumentador A sustenta uma afirmação X, a carga de provar X é dele, e não do adversário provar o não X, ok? Deve-se mostrar que, em geral, apelar à nossa ignorância acerca da falsidade de algo não é uma manobra legítima. E com isto eu encerro esse vídeo. Ânimo com os estudos!